Existem duas formas de você melhorar o seu rendimento nas provas de concursos públicos. A primeira é a mais óbvia, estudando mais, e a segunda é a menos óbvia, estudando melhor. Hoje nós vamos falar sobre a segunda. Como que a gente pode estudar melhor? Ou melhor, como que a gente pode memorizar mais o que a gente está estudando? Recentemente, eu tive contato com um estudo que foi ao encontro de tudo que eu já teorizava na minha cabeça sobre memorização de estudos para concursos públicos. E nesse estudo, que foi feito cientificamente, eles chegaram à conclusão que o estudo escrevendo ele possui um potencial de memorização maior do que o estudo digitando. Talvez isso não seja novidade para ninguém, mas agora nós temos um dado concreto e científico sobre isso. Mas por que existe essa memorização a mais para quando a gente está escrevendo? Porque na verdade o segredo está em uma etapa anterior. Na verdade, o que vai estimular a mais a memorização do nosso cérebro é a gente forçar ele a recrutar mais partes para executar uma tarefa. Então, quanto mais partes do seu cérebro você recrutar para executar uma tarefa, mais você vai ter um potencial de memorização atrelado a ela. Então, se você estiver estudando e você fazer um estudo que exija que a sua cabeça pense de diferentes formas, em diferentes soluções, tenha que ter diferentes abordagens para a realização de alguma coisa, que pode ser um exercício, ou o entendimento de uma matéria que você está tendo ali, isso vai potencializar a sua memorização. De forma prática, a gente consegue entender a diferenciação entre a gente estar escrevendo com a mão e a gente estar só digitando, que existe um recrutamento maior na escrita à mão, porque dá mais trabalho, porque envolve, por exemplo, uma coordenação motora maior, ou uma atenção maior para você não errar enquanto você está escrevendo. Contudo, a gente não pode se perder no detalhe do detalhe do detalhe do detalhe. Então, como o elemento mais importante, a variável mais importante é essa questão de recrutamento do nosso cérebro, a gente tem que focar nisso. Nesse sentido, é plenamente possível que a pessoa esteja escrevendo e não esteja recrutando nada do cérebro dela. Muito provavelmente você já viu alguém estudando, a pessoa só escreve e ela está reescrevendo o que já está escrito. Ela não está nem mudando as palavras. Isso causa um recrutamento muito baixo no nosso cérebro. Por quê? Porque você entra em automático muito rápido, você não está raciocinando, você não está processando aquela informação. Você entrou simplesmente no modo cópia e você fica copiando. Isso não vai potencializar a memorização e isso não vai fazer com que essa escrita à mão aumente o aprendizado. Por outro lado, se você está estudando enquanto você digita ali no computador, mas você está se obrigando a raciocinar aquela matéria para poder então concluir algo a partir daquilo e aí sim digitar o que você concluiu, você com certeza vai estar recrutando muitas partes do seu cérebro. Porque, cara, você absorveu uma informação, você ter contato com a informação e você trabalhar ela dentro da sua cabeça, você procurar a lógica nela, você interrelacionar essa informação com outras informações que você já possui na sua cabeça, isso vai causar um potencial de memorização muito maior. Isso com certeza vai potencializar seus estudos. E se eu pudesse te dar uma dica de alguém que foi aprovado em 3 concursos públicos com um pouco mais de um ano de estudo, que eu considero que é um tempo razoavelmente rápido, eu te daria a dica de, cara, na medida do possível, sempre que você for estudar uma matéria, tenta sempre contextualizar aquela informação que você está tendo contato. Isso é científico, isso vai potencializar a sua memorização e facilitar o seu aprendizado. Porque, por exemplo, para concurso público, a gente tem que estudar muita matéria de direito. E muita matéria de direito é só da base da decoreba, cara. Infelizmente, é assim, é horrível, mas essa é a nossa realidade. Mas, se você parte desse ponto, mas com uma abordagem pensando, cara, eu preciso contextualizar o que eu estou estudando, facilita muito. É por isso que para muitas pessoas, por exemplo, é muito mais fácil aprender com videoaula, porque o professor, se ele for um bom professor, né, ele não vai ficar só lendo os artigos, ele vai contextualizar aquilo para você. Ele vai estar falando de processo civil e ele vai virar para você e vai falar assim, não, porque quando o advogado chegar lá na vara, aí o escrevente tem que fazer tal coisa, o juiz, tal. E você vai visualizando aquilo acontecendo. Principalmente quem já tem contato com a área, aprende muito mais facilmente. Vou te dar um exemplo. Eu cursei faculdade de Direito lá na UF, em Niterói. Geralmente quem não é do Rio de Janeiro chama de UFF. E, cara, eu passei assim, 95% da minha faculdade trabalhando e tive pouco tempo para estudar. Porém, o fato de eu estar tendo contato prático com todas as coisas
Quando eu resolvi começar a estudar, facilitou no sentido de que quando eu li alguma coisa, eu meio que já sabia o que era aquilo ali. Eu podia não ter os prazos decorados, todos os prazos, ou saber exatamente tudo o que acontecia nos processos, nas ordens, nos andamentos, etc. Mas eu conseguia visualizar aquilo acontecendo. Eu tinha memórias de eu estando em situações que se relacionavam com aquelas informações. E aí a memorização fica muito mais facilitada. Por exemplo, quando a gente fala que a gente tem facilidade em uma matéria, na verdade essa facilidade ela vem de uma aptidão continuada do passado. Então, provavelmente no passado, você se identificou com essas informações e você começou a ter uma inclinação maior para uma abertura para aprender aquilo ali. E aí, ao longo dos anos, cada vez mais você fica melhor naquela matéria e cada vez mais você tem essa impressão que você tem facilidade. Mas, na verdade, o que você tem é um repertório maior naquela matéria. Então, se você já é muito bom de direito penal, você pega uma matéria nova de direito penal, você conecta ela com um monte de coisa que você já sabe. Aí fica muito mais fácil de aprender. Então, a conclusão que a gente tira desse estudo e da minha experiência, da experiência de vários outros aprovados, é que é muito interessante que você estude de uma forma que force o seu cérebro a pensar mais, né? Você propõe um desafio para o seu cérebro. E, cara, na prática, uma forma muito fácil de fazer isso é com exercícios, né? Você resumir matéria, eu odeio resumir porque eu sinto que demanda muito tempo, mas tem gente que tem tempo, tem gente que começa a estudar em pré-edital e aí pode se dar o luxo de fazer isso, mas qualquer coisa que você tem que se forçar a processar a informação, a chegar a conclusões, a buscar na sua memória coisas que você já tenha lido no passado, tudo isso com certeza vai potencializar a sua memorização. E é por isso que eu sou um grande defensor do material físico, eu sou um grande defensor da resolução de muitos exercícios, eu sempre fiz muito estudo por questão, eu sempre lia teoria, mas eu fazia muito estudo por questão. Isso tinha um peso muito grande nos meus estudos. E eu sempre falo de apostila física. Inclusive o pessoal sempre me manda muita mensagem: Felipe, onde que eu consigo essa apostila? Estou estudando para o TJSP, quero ter esse material também. Pessoal, daqui a alguns dias vai começar o Projeto Escrevente 2024 e lá você vai poder adquirir as mesmas apostilas que eu usei para ser aprovado com mais de 90% de acerto 2 vezes no TJSP. Essa mentoria que você adquire lá no Projeto Escrevente, ela é muito completa, ela tem tudo o que você precisa e ela vai ao encontro de todas essas informações de método de estudo, de material que a gente já sabe que funciona mais. Então, se você tem interesse no concurso de escrevente do TJSP, não deixa de checar o link aqui no primeiro comentário ou na descrição para você se inscrever e ter acesso a esses materiais. Para concluir, como eu sempre digo aqui, essa é só minha opinião, tá, pessoal? Sobre tudo isso que eu falei, óbvio, eu coloquei alguns dados científicos, trouxe experiências baseadas em resultados que eu tive de outras pessoas, então existem coisas concretas, mas também muito do que eu falo aqui tem o peso da minha opinião. Só que eu quero saber a sua opinião, eu quero saber a sua experiência, porque a minha opinião não é melhor que a dos outros. Então, faz um favor para mim e para os outros concurseiros que também estão aqui em busca de aprender mais coisas e compartilha com a gente nos comentários qual que é a sua experiência com esse estudo mais pensado, esse estudo mais ativo, de forçar mais a cabeça. Qual método que você prefere? Se você gosta de fazer resumo, se você gosta de fazer exercício, mapa mental, compartilha com a gente que eu tenho certeza que tem muita gente interessada em aprender novos métodos. Se você é concurseiro e não está inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Por esse vídeo é isso. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e um forte abraço.